Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começando a chegar. Vamos iniciar mais uma aula, mais uma formação do nosso curso de estimulação para as funções executivas. A gente inicia hoje essa formação aqui pelo Facebook com vocês. Vamos lá compartilhar aqui com o nosso grupo. Convidá-los a fazer parte desse momento. Sou o professor Wilson Cândido, estarei com vocês conversando sobre funções executivas nesse encerramento de curso que acontece hoje. Depois de vários encontros online, conversando sobre essas áreas importantes do cérebro para o entendimento do funcionamento executivo e dos processos de aprendizagem. Vamos só aguardar aqui os nossos colegas começarem a chegar na sala. E já já a gente começa a apresentar também os nossos cursos e os nossos estudos ao longo desses próximos meses. Mais estímulos, é a minha consultoria, Centro de Estudo, Formação e Consultoria. Uma empresa que já vem há alguns anos realizando cursos de formação por todo o estado do Ceará, em Fortaleza e em muitos municípios do estado do Ceará, cursos que têm legitimado as práticas de trabalho de muitos profissionais. Então vamos aguardar aqui os nossos colegas começando a chegar aqui na sala, podem fazer comentários, podem compartilhar essa aula com outras pessoas. É um momento de troca, é um momento de informação e hoje a gente encerra mais um curso de formação, que é o curso de Funções Executivas e Cérebro Social. Um estudo extremamente importante quando a gente fala de aprendizagem, quando a gente fala de processos que facilitam esse aprender e está ligado diretamente aí aos processos de funcionamento executivo, que tem sido cada vez mais pauta de estudos por parte de muitas categorias profissionais. Então, para a gente entender a importância que tem o conhecimento acerca das funções executivas, legitimando aí os nossos serviços para esse entendimento, a partir de recursos lúdicos, de estratégias de mediação. Deixa eu ver aqui como é que está o andamento dos nossos slides aqui na tela com vocês. Vamos ver como é que está aqui a imagem. Se está compartilhando direitinho para vocês, ok? Está sim. Já temos algumas pessoas na sala, Mazé, Yara, Eleusa, Socorrinha Cândido, Francisca Maria Moreira. Bom, enquanto os demais colegas começam a chegar, mais uma vez eu vou justificar porque estamos fazendo direto pelo Facebook, porque nós estamos tendo uma carga horária de aulas online a cada mês que está superando 20, 30 horas de aulas, e algumas plataformas não contemplam essa carga horária máxima. Daí a gente vai diversificando pelo StreamYard, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, para que de fato a gente possa chegar aí a cada um de vocês levando informação de qualidade. Infelizmente não vai aparecer hoje aí o meu rosto na tela, mas enquanto não aparece, vocês vão me vendo aí nessa imagem, que traz aí o nosso projeto Mais Estímulos de Formação para 2021, que já vem acontecendo desde janeiro, desde janeiro que a gente tem renovado o projeto de 2020, e em janeiro a gente começou trazendo alguns cursos, como o curso de Neurociências, de Neurodesenvolvimento e Aprendizagem, que aconteceu no mês de janeiro, e também iniciamos no mês de janeiro o curso de Grupo de Estudos, Orientação e Supervisão Profissional, que é um curso que está acontecendo uma vez por mês e vai até junho, que traz aí possibilidades de estudos para profissionais de todas as áreas, a gente discutindo aí temáticas que são interessantes nessa orientação e supervisão profissional. Posso entender que faz parte de uma necessidade de toda a categoria, não só a formação profissional, mas também dicas e orientações no tocante às práticas cotidianas, especialmente agora com o novo desafio que é
esse ensino híbrido, atendimento virtual, né, que tem feito aí um grande movimento com relação às nossas práticas habitualmente presenciais. Em fevereiro, a gente trouxe 2 cursos, o de autismo e deficiência intelectual, e também trouxemos o curso de neuropsicopedagogia, atuação profissional e estratégias de intervenção. Então, foram 2 cursos que aconteceram durante o mês de fevereiro, já foram concluídos, mas ainda podem ser realizados caso alguém tenha interesse em participar. No mês de março, a gente trouxe, iniciando em fevereiro para continuar em março, o curso de atendimento educacional especializado, que foi um curso chamado aí de AE em debate, qualificação para a prática profissional. A gente encerrou agora, dia 17, esse curso, onde trouxemos aí muitas informações interessantes para as práticas, né, do trabalho realizado em salas de recurso multifuncional e em centros de AEE também. Durante o mês de março, a gente também realizou esse curso que concluiremos hoje, né, faremos o encerramento hoje, 25/3, Função Executiva e Cérebro Social, que é um curso muito rico de informações, onde se pode trabalhar muitas questões no atendimento clínico, no atendimento institucional, no contexto de sala de aula, e aí a gente trouxe algumas dicas de recursos que podem ser utilizados nesse trabalho para o funcionamento executivo. O livro Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, Atenção em Funções Executivas, a Torre de Londres, que é um material utilizado para avaliação das funções executivas, o livro Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, Memória de Trabalho, lembrando que a atenção e memória de trabalho são subdomínios do funcionamento executivo, o livro Funções Executivas e Aprendizagem, o livro Inteligência e Funções Executivas, e o livro Por que é tão difícil aprender, além do baralho Funções Executivas na Escola, que talvez seja um dos exercícios mais complexos, trabalhar aí no contexto escolar todos esses processos que favorecem o aprender. Ainda durante o mês de março, a gente iniciou o curso de estimulação das habilidades prévias para a alfabetização de alunos com deficiência. Iremos encerrar no dia 30 de março, um curso onde a gente trouxe muitos pré-requisitos para o processo de leitura e de escrita, para o processo de alfabetização, que são importantes enquanto ferramentas de estimulação, enquanto momento de estimulação, especialmente quando falamos de pessoas com deficiência, que já trazem aí questões do seu funcionamento neurológico em comprometimento, que dificultam alguns desenvolvimentos naturais, espontâneos. No mês de março, iniciamos um curso inteiramente grátis, recursos lúdicos e estratégias de intervenção, análise de funções e indicações. Tivemos 2 encontros no mês de março, teremos 2 encontros no mês de abril. E esse curso, especialmente esse curso, acontece aos domingos, às 18 horas. No mês de abril, a gente já começa agora no final de março, o curso de paralisia cerebral, que vamos abordar aí a deficiência física com destaque para a paralisia cerebral, enquanto prejuízo de mobilidade, trazendo aí a caracterização e os principais tipos de paralisia cerebral, abordando a importância do entendimento acerca das tecnologias assistivas e do suporte multidisciplinar, não só no contexto escolar pedagógico, mas nos contextos clínicos, enquanto reabilitação e estimulação cognitiva em tantas outras áreas importantes. Esse curso vai acontecer durante o mês de abril. Também no início de abril a gente começa o curso de provas piagetianas, avaliação e interpretação. É um curso onde faremos a apresentação da importância das provas projetivas, provas operatórias, trazendo aí a aplicação dessas provas e interpretando os resultados dessas provas a partir desse kit, provas piagetianas, que é essa maleta piagetiana que a gente tanto comenta,
mas fazendo a aplicação a partir do baralho de aplicação das provas piagetianas. Quem tiver interesse na maleta piagetiana, é só entrar em contato, a gente ainda tem algumas unidades. Também no mês de abril, a gente inicia no dia 8 de abril o curso de estimulação sensorial e estratégias lúdicas. Aqui iremos abordar o transtorno do processamento sensorial, dentre eles aí o autismo, trabalhando aí a ludicidade como ferramenta de estimulação sensorial, a partir dos quadros que apresentam transtornos no processamento sensorial. É um curso também bem interessante para todas as áreas de trabalho que lidam diretamente com pessoas com deficiência, com transtornos, com dificuldades. No mês de maio, a gente começa já no final de abril os cursos de maio e vamos fazer aí o curso de psicopatologia da infância e da adolescência, onde a gente vai trazer as principais condições diagnósticas consideradas transtornos de ordem comportamental, que vão estar presentes em crianças, adolescentes e adultos, mas no nosso caso aqui vamos abordar adolescência e infância, trazendo aí a importância desse cuidado multidisciplinar para essas condições que iremos abordar aqui, né? Vamos falar sobre ansiedade, vamos falar sobre obesidade, toque, vamos falar sobre transtornos afetivos, bipolaridade, depressão infantil, quadros que hoje merecem uma atenção especial, especialmente nesse momento aí de isolamento social, onde tem se atenuado cada vez mais, né? Tem se percebido cada vez mais a presença desses quadros comportamentais, não só em crianças, quanto em adolescentes e adultos. A gente tem vivido aí momentos emocionais muito fortes e agora, nesses 2 últimos meses, cada vez mais em função do reforço ao isolamento e da quantidade de perdas, né, que a gente tem tido aí, familiares, de pessoas próximas, de amigos, e das pessoas no Brasil como um todo, né? Já ultrapassamos aí um quantitativo absurdo de perdas e isso traz emoções muito fortes que precisam ser trabalhadas, não só na infância e adolescência, como também em nós, na vida adulta. No mês de maio também a gente inicia no dia 6 de maio o curso de Síndrome de Down, deficiência intelectual, caracterização e estratégias de intervenção. Aqui vamos utilizar como referência o meu livro, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, mas vamos dar destaque aí às características para a Síndrome de Down, ok? Bom, não se esquece de ir lá no nosso canal no YouTube, se inscrever lá, o nome do canal é Wilson Cândido Braga. Lá a gente posta todos os nossos vídeos, as nossas lives, cursos que a gente realiza semanalmente, né? Praticamente todo dia a gente tem aula. Vai lá, se inscreve no nosso canal. Nosso canal foi reconhecido como um canal de qualidade para a formação profissional, mas precisa que vocês, participantes, alunos, se inscrevam e sempre que for observar ou ver algum vídeo, clica lá naquela mãozinha dando um joinha para o vídeo, porque isso dá ao canal um alimento importante, tá? Também nos segue lá no Instagram Wilson Cândido Braga, para que a gente consiga aí, quanto mais pessoas, mais divulgação dos nossos cursos, das nossas palestras, dos nossos informes e materiais. Já chegamos a 5.100 pessoas inscritas no YouTube, estamos atingindo aí a meta de 15.000 inscritos no nosso canal no Instagram. Mas vale a pena ir lá, verificar e se inscrever. Já temos mais de 355 vídeos postados no YouTube, ok? Bom, e aí a gente entra na nossa última aula do nosso curso de funções executivas e cérebro social. A gente vem conversando aí ao longo das 3 aulas, mostrando os subdomínios, né, os subtipos de funcionamento executivo. Já falamos sobre muitos e estamos chegando aí nos 2 últimos agora, que são categorização e fluência. E aqui a gente traz aí uma dica de atividade que é o kit de quebra-cabeça silábico, trabalhando aí a categorização. Nesse caso aqui são 7 jogos, categorizados como vogais e associação de letras e palavras, né, e figuras, e
quebra-cabeças de categorias: frutas, brinquedos, objetos, meios de transporte, animais e meios de comunicação. Então, são quebra-cabeças que, além de trabalhar a categorização por tipos, né, no caso aí está dividido em 7 grupos, trabalha também desde a identificação das vogais e associação com figuras e palavras, ao processo de leitura e de escrita a partir do quebra-cabeça, que associa as sílabas de uma palavra àquela figura correspondente, trabalhando aí o processo de alfabetização, de leitura e de escrita. Dentro do funcionamento executivo, que é esse conjunto que nos torna autônomos, que nos tornam capazes de aprender, que nos tornam regulados nos nossos comportamentos, essa categorização está associada aí ao processo que permite que cada um de nós agrupemos elementos que compartilham propriedades específicas, como o jogo mostrado anteriormente, grupo de objetos, grupos de animais, grupos de frutas, grupos de meios de transporte, de meios de comunicação. Então, grupos que estão categorizando situações a partir dos seus agrupamentos. Então, é interessante observar que é um trabalho que a gente deve fazer desde cedo com as nossas crianças, só reforçando aí que quando a gente trabalha a função executiva, esse processo natural realizado pelo cérebro de maturidade, de ampliação da massa cinzenta para o fortalecimento da função executiva, ele começa desde o nascimento e vai até os 18, 20 anos de idade. Mas ele ganha uma intensidade maior a partir dos 5 anos, né? Essa idade considerada idade escolar. Então, até esse espaço, a gente já tem aí crianças que já sabem associar as cores, mesmo que não consiga discriminar, associar grupos de animais, mesmo ainda tendo dificuldade de nomeá-los. Então, nesse processo de categorização é quando a gente consegue agrupar elementos que compartilham propriedades específicas, como, por exemplo, a laranja e abacaxi no grupo de frutas, carro e ônibus no grupo de meios de transporte, telefone e computador no grupo de meios de comunicação, e assim sucessivamente, categorizando por situações. A Maryland está dizendo que vou começar um trabalho com terceira idade, quero focar nas funções executivas. Exatamente. A terceira idade, ou Maryland, é um momento interessante porque você tem aí na melhor idade, a terceira idade, o que a gente chama de declínio cognitivo, que são algumas perdas naturais nesse processo já conquistado ao longo da vida, mas pelo próprio envelhecimento faz com que algumas funções possam ir sendo prejudicadas naturalmente, quando chamamos de declínio cognitivo, ou em função de um transtorno qualquer, uma condição de demência associada, que é importante que se faça um trabalho aí com esse objetivo, focado em atenção, em memória de trabalho, em planejamento mental, flexibilidade mental, resolução de problemas, tomada de decisão, controle inibitório, né? Categorização e influência, que é esse conjunto aí de subdomínios do funcionamento executivo. Eu até estou organizando essa semana um vídeo mostrando a importância do trabalho pedagógico para pessoas adultas ou na terceira idade. É um que a gente chama hoje de andragogia, que é a pedagogia para pessoas em idades mais avançadas, né? Respondendo à pergunta, sim, fica salvo, tanto vai ficar salvo aqui no Facebook, quanto também eu irei salvar lá no nosso canal no YouTube, por isso é importante que vocês corram para lá e se inscrevam também, tá bom? Madalena da Bahia, participando aqui, obrigado pela presença, Madalena. Ivone de Aracati e muitas pessoas aí de vários locais. Bom, a categorização está relacionada com a formação de conceitos, com a formação aí do raciocínio dedutivo, do raciocínio indutivo e do processo de abstração, que se dá pela imitação, pela reprodução mecânica, para mais tarde chegarmos aí à compreensão, à abstração e à metacognição, que é essa compreensão em todos os contextos, né, de apresentação de uma situação.
Dicas para o uso de recursos lúdicos enquanto estimulação cognitiva relacionada à categorização. Jogos que promovam a associação de cores, de formas, de figuras, figuras geométricas, de letras, de numerais, de animais, de objetos, cenários. Tem uma atividade que é muito interessante, que é você organizar figuras de locais, por exemplo. Merilândia de Brasília, um abraço, Merilândia. É uma atividade para você organizar figuras, por exemplo, para quem trabalha com pessoas, seja criança, adolescente ou adulto, você pega figuras de locais, por exemplo, aeroporto, rodoviária, shopping, cinema, lanchonete, e você vai estimular, a partir desse ambiente, a função executiva desse sujeito no tocante a falar, a citar elementos que pertencem a essa categoria. Por exemplo, você dá uma figura para ele sobre lanchonete e pergunta o que tem na lanchonete. E aí ele vai buscar na sua memória de longo prazo tudo que é relativo à lanchonete que ele pode dizer que tem lá. É um resgate a essa memória remota, né? E é um trabalho de manutenção, especialmente para pessoas com alguma tendência a perder esses informes armazenados. É uma forma de resgatar e de manter cada vez mais ali acesa essa possibilidade de construção, tá? Então, existem várias possibilidades aqui de trabalho. Tudo isso dentro dessas condições que eu acabei de citar aqui. Sempre utilizar jogos que promovam a estimulação para o entendimento e a realização de agrupamentos de elementos, lógico, elementos que compartilham propriedades específicas ou até mesmo propriedades muito diferenciadas. Se a gente fizer uma atividade com animais, por exemplo, e misturar com frutas e legumes e com objetos, e pedir para a pessoa, criança, adolescente ou adulto, separar as figuras por agrupamentos. Eu quero que você separe só os animais. Ele vai separar todos os animais. Mas o próprio grupo, a própria categorização animais, se eu quiser ampliar essa estimulação ainda mais, ela pode ter outros subtipos. Por exemplo, eu quero só os animais que se alimentam de plantas. Só os animais domésticos. Só os animais selvagens. Vamos separar agora os animais de pelo, com penas, só aves. Então, eu posso ainda, dentro da categoria animais, criar outras categorias, e aí eu já trabalho essa ampliação do conhecimento, levando-se em conta, lógico, as dificuldades e capacidades de cada um dos nossos aprendentes, ou dos nossos pacientes, tá? Um abraço aí pro pessoal de Aracati, que está assistindo aqui a gente. E fechando os subdomínios do funcionamento executivo, nós temos aí a fluência, né, que é essa capacidade que nós temos aí de emitir comportamentos verbais ou comportamentos não verbais em sequência coerente, lógica, organizada, fluente, obedecendo a regras que são pré-estabelecidas, seja de forma explícita ou implícita. Quando a gente tem uma observância acerca dessa fluência verbal, uma narrativa coerente, um discurso lógico, né, com início, meio e fim, com fluência das ideias, a gente já tem o entendimento de que esse sujeito tem uma organização mental adequada, com um pensamento coerente, uma ordem de pensamento A, mais pensamento B, mais pensamento C e assim por diante. Quando se tem problemas, especialmente os de ordem comportamental, psiquiátricos, você tem aí esse pensamento desordenado. O pensamento A pula para o pensamento C, volta para o B, vai para o D, mas não segue uma lógica de organização. E aí, voltando aqui para o slide anterior, um recurso muito interessante que estimula isso são os jogos de sequência lógica, de associações de ideias, de obediência com relação à organização. Por exemplo, os primeiros jogos são cubos de cores, cubos de formas, e tem uma tabela grande aí com 12 gabaritos que você tem que organizar os cubos dentro da caixa, seguindo a sequência que pede cada um desses gabaritos. É o mesmo programa que se faz
com esse outro jogo verde, que é o labirinto inteligente, que você dá uma carta, a pessoa vai olhar o cenário dessa carta em madeira, e ele vai movimentar todas as pecinhas brancas que são coloridas em cima para organizar o cenário grande de acordo com o pequeno. Isso é fluência, é organização, é sequenciamento da situação que é apresentada. A mesma atividade se aplica aí quando se usa o labirinto animal, que é esse de cima, que tem um cachorro. Então, a fluência é essa capacidade que nós temos, né, de forma lógica, ordenada e organizada, de executar um comando verbal ou um comando não verbal, dependendo de como seja o processo, tá? Dicas para o uso de recursos lúdicos enquanto estimulação cognitiva no processo aí de estimulação para a fluência, que é o nosso último subdomínio das funções executivas. Jogos que promovam a apresentação de comandos simples, fáceis, de baixa capacidade de execução, até comandos mais complexos, mais elaborados, que demandem aí uma compreensão maior e um poder de organização mental também maior. Eu vou fazendo de acordo com a lógica de evolução da pessoa que eu estou acompanhando. Jogos com possibilidades para trocas de informação, né, visando aí a expressão verbal, o falar, o expressar-se de forma organizada, que gera possibilidade de comunicação, consequentemente gera possibilidades de interação social. Entendendo que falar não é apenas uma ação, não deve ser apenas essa ação mecânica. A fala é uma ação mecânica, mas a expressão verbal precisa ser compreendida pelo outro. Quando esse processo de compreensão acontece, a gente está transformando essa expressão verbal em comunicação, que também acontece pela expressão não verbal. E dessa forma a gente garante a chamada comunicação social, que é o agrupamento de fala, comunicação e interação social, que é um prejuízo muito presente em 100% das pessoas com autismo. Dificuldades de fala, comunicação e interação social, consequentemente prejuízos na socialização. Né? Mesmo o autista sem nenhum comprometimento intelectual, ele ainda tem dificuldades nesse contexto das relações sociais, ok? Mais uma dica, jogos de leitura e de escrita, como esse jogo de discriminação auditiva, jogos de ditado, de associação de palavras e figuras, descubra a palavra, fichas para alfabetizar, como esse jogo de cima, jogos que promovam a expressão não verbal pela arte, pinturas, pinturas com a mão, com pincel, pinturas livres, as possibilidades aí de expressão artística, todas elas são consideradas dentro da estimulação para a fluência. Jogos que favoreçam a livre expressão são elementos importantes para o processo de estimulação das funções executivas, nesse caso aqui em especial da fluência, mas que também, consequentemente, está estimulando outras tantas situações de subdomínio, tá? Bom, e dentro desse contexto da fluência, é importante a gente falar um pouquinho sobre linguagem, entendendo ser toda forma de expressão oral, escrita, sinestésica e gráfica. A linguagem começa a ser desenvolvida desde o nascimento da criança, onde o choro do bebê se apresenta como uma das múltiplas formas de linguagem, embora ainda de forma inconsciente e considerada reflexa. A linguagem ela é desenvolvida especialmente a partir das estimulações que a criança recebe nos contextos domiciliares e, lógico, no contexto escolar, quando ela chega na idade de convivência para esse momento de vida escolar. Por volta dos 3 a 4 meses, a criança começa a balbuciar e com cerca de 1 ano, a fala, essa expressão verbal já começa a surgir, o que vem gradativamente aumentando aí o seu vocabulário a partir dos anos seguintes. É nessa fase que se demanda cada vez mais importante as estimulações consideradas cognitivas em todas as suas possibilidades. Lá na educação infantil, no contexto domiciliar, pela convivência com os familiares, nos contextos sociais, relacionais e nas trocas oportunizadas, temos aí esse momento de estimulação da linguagem acontecendo. Em casa, professor, o que eu posso fazer nesse momento que a criança não está indo para a escola?
E como estimular ou continuar estimulando? Trabalhar a contação de histórias, permitir que a criança continue uma história que você está contando, conversar com a criança, nada de imitar como ela fala, nada de brincar com as trocas que ainda estão presentes. Lembre-se, nessa construção da linguagem, nós temos crianças com trocas, com omissões, com distorções, né, durante o processo de construção da fala. Se você brinca, se você debocha, se você imita, você cria uma atmosfera emocional complexa para esse momento que faz parte do processo natural de qualquer criança, tá? Então você pode trabalhar a contação de histórias, histórias continuadas, conversas com a criança, assistir um filme, pergunte sobre o filme, quem são os personagens, o que era a história, o que ela entendeu daquele filme, né? Brinque com atividades sonoras, atividades musicais. A música é um elemento importantíssimo. E a intervenção pela musicoterapia ganha aí uma dimensão fantástica. Parlendas, brincadeiras grupais com músicas. É importante ficar atento, pois prejuízos na linguagem irão se refletir diretamente no processo de leitura e de escrita. Portanto, chegou por volta dos 4, 5 anos de idade, né, a criança está com essas trocas acontecendo ainda, chegou por volta dos 6, 7 anos de idade, ainda continua acontecendo, procura um profissional fonoaudiólogo quanto antes, para que haja aí uma avaliação e se possa estimular de forma precoce, garantindo aí qualquer superação, caso a criança apresente um transtorno aí da comunicação, tá? Bom, quando a gente fala de função executiva, a gente fala do córtex pré-frontal, essa região aí no lobo frontal, essa área azul, mas em especial da parte da frente. E como eu disse lá na primeira aula, essa região pré-frontal, ela só vai estar pronta enquanto funcionamento real, pronto para o uso diário nas práticas de convivência do sujeito, por volta dos 18, 20 anos de vida. Isso quer dizer que ela começa a se desenvolver de trás do cérebro lá para frente. Então ela só vai chegar nessa área da frente, que é o córtex pré-frontal, por volta aí dos 18 anos de vida, que é quando se entende que as funções executivas já estão prontas no seu funcionamento, né, para lidar com as diversas questões que o dia a dia vai trazer. Então vamos entender um pouquinho aqui essas áreas cerebrais que a gente está mostrando aqui. No lobo frontal, né, o parietal, o occipital, o temporal. E aqui a gente tem o lobo frontal, que é esse já citado, o lobo parietal, o lobo occipital, que trabalham aí o processamento e a articulação da linguagem. É importante lembrar que esses lobos, em parceria, em conjunto, em ação interligada, eles trabalham diversos processos. Os lobos temporais são responsáveis pelo processamento da linguagem, pelo armazenamento dos sons, pela compreensão fonológica e pela percepção. E o lobo frontal, o lobo temporal, junto com o lobo frontal, com o lobo parietal, com o lobo occipital, eles trabalham aí os processamentos e a articulação da linguagem, que também tem uma relação de parceria com o cerebelo, que é essa regiãozinha lá embaixo da nossa cabeça, que está encarregado de postura, movimento e equilíbrio, mas que também participa da articulação para os movimentos da fala. Por isso a importância da estimulação dos músculos fonoarticulatórios, para que a fala aconteça, se desenvolva de forma adequada e também o processo de dentição seja de fato coerente e saudável, ok? Então a gente tem aí o lobo frontal, né, em destaque especial, ele na área de Broca, ele é responsável pela articulação dos sons, que é a expressão verbal e escrita, e pelo sentido das palavras. Enquanto que na área de Wernicke, no lobo temporal, nós temos aí o compromisso desse lobo em realizar a compreensão da fala, e também ele está responsável pelas escolhas das palavras que vamos usar diariamente. Sem essa área de Wernicke, não conseguimos achar as palavras e nem entender o que os outros estão dizendo. Então, esse conjunto aí articulado, lobo frontal, parietal, occipital, junto com os temporais,
eles trabalham desde o processamento da linguagem até aí situações de expressão e de compreensão e uso das palavras em contextos diversos. Por isso que é importante entender que aquela fluência que está ligada aí à função executiva no lobo frontal, pré-frontal, ele também tem participação de outras tantas áreas cerebrais importantes, ok? A linguagem ela tem algumas funções, ela pode ter a função denotativa, que é essa função aí de informar, de um referencial informativo e referencial, de clareza e objetividade, como por exemplo um jornal, uma revista. Ela tem função conativa, que é aquela função mais afetiva e emocional, que vai pegar você pela forma apelativa, convencendo, ordenando e pedindo, que é o que se faz uma propaganda. A propaganda ela tem esse poder de nos atrair da forma como ela é chamada. Por exemplo, você passa na rua em frente a uma loja de calçados. O que é que as pessoas fazem? Não sei se elas têm a consciência do que estão fazendo, mas elas colocam dentro da loja vários papéis no chão, como se a loja estivesse toda bagunçada, parecendo que está ali num movimento tão grande que está tudo sujo e não teve tempo ainda de limpar. E coloca bem na porta uma bandeja imensa, cheia de sapatos. E você vai passando, você nem queria comprar o sapato. Mas as pessoas estão mexendo naquele um monte de pessoas começou ali a parar e a mexer nos sapatos. E você olhou a loja cheia de papel rasgado no chão. E na sua cabeça, nesse poder apelativo aí da linguagem, uma linguagem não verbal aí, né, mas é visual, você é atraído, você é induzido a entrar ou a olhar aquele movimento e sem perceber acaba comprando. É o que acontece nas chamadas Black Friday. É tanta propaganda apelativa para você, para vender, que você acaba comprando sem estar precisando daquele produto. Por isso que a gente tem que ter cuidado aí, enquanto controle inibitório, para não ser levado por essas questões que a mídia nos traz, né? E a outra função da linguagem é emotiva, é expressiva. Ela dá ênfase no eu, né? Ela é opinativa, ela é subjetiva, como a música. A música nos faz rir, nos faz chorar, né? Uma música que foi importante em um dado momento da vida, ela faz com que você lembre daquela emoção vivida, mesmo anos depois. Ela tem uma associação afetiva com algumas situações, então aí é uma linguagem não verbal a partir dessa arte, dessa expressão que é a música. Por isso que é importante trabalhar tudo isso nos nossos contextos aí de intervenção, independente da idade dos nossos aprendentes. Tem a função fática, que está ligada aí a contato, a verificação, a partir da clareza e objetividade, como por exemplo, algumas expressões que a gente utiliza no dia a dia. A função metalinguística, que é autoexplicativa, como o dicionário, a receita, o tutorial, essa aula que vocês estão assistindo, né? É uma linguagem metalinguística. Ela traz a informação a partir da minha fala, ela traz a informação da imagem que vocês veem, do jogo que eu apresento e faz com que vocês acabem caminhando com mais clareza a partir de uma situação qualquer. Obrigado, Ivone. Saudade de você. E a função poética, que está ligado à estética, à rima, a sons. Lembrando que quando a gente fala de rima, de som, a gente está falando também aí dos nossos processos de consciência fonológica, que é importante para o processo de compreensão, para a leitura escrita e metacognição. Veja que eu estou falando de uma coisa, mas eu puxo outras, porque tudo está de alguma forma interligado, ok? Bom, a gente falou ao longo dessas 4 aulas de funções executivas. Essa capacidade que nós temos a partir do córtex pré-frontal de utilizar todas as possibilidades de subdomínios que nós temos dessa área para nos tornarmos seres autônomos, independentes, controlados emocionalmente e, como dizem alguns teóricos, humanos, por assim dizer. Então a gente falou de controle atencional, capacidade de atenção. Falamos de planejamento mental, a capacidade de pensar antes de fazer. Falamos de processamento da informação, a capacidade de receber estímulos de todas as ordens pelas vias sensoriais e de processar essa informação para dar uma resposta a ela. Falamos de capacidade de estabelecimento de objetivos,
né, de pensar a curto, médio e longo prazo no que eu quero realizar, a meta que eu quero atingir. Falamos de controle inibitório, que é a capacidade de autorregulação emocional. Falamos de tomada de decisão, que envolve outras funções anteriores citadas, mas tomar decisão medindo a consequência desse ato tomado. Falamos de flexibilidade cognitiva, que é mudar de plano, mudar de estratégia. Se aquela estratégia que eu tomei inicialmente não está dando certo, eu vou buscar um plano B. Falamos de memória operacional, que é essa memória que a gente precisa da informação guardada enquanto realiza uma atividade, e que se essa informação tiver significado, ela vai ser colocada numa memória de longo prazo, a partir do significado que ela ganha. Falamos agora um pouco de categorização, de agrupamento por características semelhantes, e falamos de fluência, que é essa capacidade de expressão verbal e não verbal de forma organizada. E nesse grupo de 10 subdomínios, tem 3 aí em destaque: controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória operacional. Esses 3 subdomínios executivos são considerados subdomínios de base para o funcionamento executivo. Tá? Os demais estão interligados a eles e, de alguma forma, funcionam o tempo inteiro buscando trocas entre uma e outra função. A gente apresenta separadamente para a compreensão de vocês, mas, na verdade, eles acontecem enquanto funcionamento interligado o tempo inteiro. Para recapitularmos o que a gente já viu, função executiva ou funções executivas é o conjunto de habilidades cognitivas que nos permitem direcionar certos comportamentos a metas específicas, estabelecer etapas, passo a passo para alcançar, monitorar a execução dessas etapas a fim de resolvermos qualquer problemas imediatos ou problemas futuros. É o comando de todas as nossas habilidades cognitivas. Funções executivas, vamos lembrar mais uma vez, estão prejudicadas na pessoa com autismo, TDAH, deficiência intelectual, transtornos específicos da aprendizagem, diversos transtornos de ordem comportamental e psiquiátrico também. O homem é o animal com o lobo frontal mais desenvolvido na natureza, o que vem explicar nossa maior habilidade social de comunicação e a nossa maior inteligência. Se a gente olhar desde o rato até o homem, tem rato, gato, chimpanzé e o homem, esse lobo frontal ele é muito maior no homem. E dentro dele a gente ainda tem a parte da frente, que é a chamada área considerada córtex pré-frontal para o funcionamento executivo. As funções executivas podem ser treinadas e melhoradas com a prática do que chamamos de estimulação cognitiva. Esse processo de oferta de estímulos que gradativamente vai dando ao sujeito a possibilidade de neuroplasticidade cerebral, né? Que é esse processo de transformação de áreas cerebrais, mudando padrões e garantindo possibilidades de avanços em diversas situações. As funções executivas, elas cumprem um papel em quase todas as profissões que realizamos, desde a organização, planejamento, resolução de problemas, tomada de decisão ou processamento de dados, tudo isso que a gente falou dentro dos subdomínios executivos. Qualquer profissão, desde um vendedor de ambulante, um balconista, um vendedor de loja, até um médico cirurgião, usará todas as habilidades consideradas cognitivas, especialmente dentro desse domínio do funcionamento executivo. As funções executivas podem ser treinadas e melhoradas com a prática do que ofertamos enquanto estimulação cognitiva. Elas têm um papel fundamental quando estudamos. Elas permitem que nós controlemos a atenção e mantemos aí o processo de concentração durante uma aula, como essa que eu estou dando para vocês agora. Ela nos permite organizar anotações para uma prova ou para uma atividade posterior. Isso quando estão funcionando de forma harmônica, sem nenhum comprometimento nessa região cerebral.
Quando há prejuízos nessa região cerebral, a gente vai ter aí problemas desse processo chamado de atenção, concentração em momentos pontuais dessa vida escolar ou profissional, que vai trazer consequências, dificuldades para a nossa prática ou execução disso. As funções executivas, como a gente já falou, elas podem ser treinadas e melhoradas com a prática de estimulação cognitiva. Então, você usa as funções executivas ao organizar uma viagem, ao organizar uma aula, ao elaborar um plano de atendimento. Quando algo inesperado nesse processo de organização que você realizou acontece e você deve tomar uma decisão rápida, ou quando você deve parar uma ação não apropriada para uma nova situação, você está colocando em exercício o seu funcionamento executivo. Mas uma pessoa com problemas nesse funcionamento executivo, ela não vai conseguir mudar de uma coisa que não está dando resultado para uma outra possibilidade. Como o autista, ele se desorganiza por causa de um barulho, mas ele não vai lá conversar com a pessoa para resolver aquele barulho. Ele não se afasta do barulho. Ele fica lá onde o barulho está acontecendo, acaba se desorganizando, porque não consegue planejar mentalmente, elaborar uma forma de resolver o problema e ir até lá para resolver esse problema. Isso está associado ao prejuízo no funcionamento executivo. Essas funções executivas são importantes para que a gente possa organizar planos de forma eficaz e bem-sucedida, para que a gente possa realizar tarefas, adaptar-se a alterações inesperadas e a várias atividades cotidianas diferentes que a gente faz no dia a dia. Mais uma vez reforçando, problemas no funcionamento executivo dificulta qualquer situação nesse sentido. Adaptar-se a uma situação nova, a uma mudança inesperada, é um processo complexo para quem tem prejuízo no funcionamento executivo. Autistas precisam ser antecipados, ser avisados das mudanças. Pessoas com TDAH têm dificuldades com alguma coisa que mudou e ele não sabe como administrar aquilo. Uma perda inesperada, uma frustração onde ele não consegue regular, gera comportamentos sociais inadequados. E aqui nós temos, nesse contexto, funções executivas consideradas quentes e consideradas frias. As consideradas quentes são aquelas que destinam a resolver problemas que envolvem aspectos afetivos. Tomar decisão, decisão de risco, decidir se vai se desculpar com alguém ou se vai bater em alguém. Então, precisa da regulação comportamental, do controle inibitório, para que essas funções quentes possam ser pensadas antes de serem executadas. As frias são aquelas destinadas a resolver problemas que envolvem aspectos mais cognitivos, sensoriais, do aprendizado, como memória operacional, que é aquela que você usa ao realizar uma tarefa, ao fazer uma conta mentalmente, decidir se o número é par ou ímpar, né? Decidir se você quer uma coisa mais simples ou mais complexa. Então, são duas situações aí que merecem atenção especial. Uma envolve aspectos afetivos, e aí entra, né, nessas funções executivas, as funções conativas, que é o chamado córtex afetivo, sistema límbico ou motivacional. E nas frias entram as funções cognitivas, que são aquelas relativas ao cérebro propriamente dito em funcionamento, que dependem ainda desse cérebro em execução. Essas funções cognitivas, conativas e executivas fazem parte do que a gente chama lá na neuropsicopedagogia de tríade funcional para a aprendizagem humana, que é importante que a gente compreenda e conheça para saber como lidar com essas questões. É importante observar que quando a gente fala de funções executivas, a gente está falando também de desenvolvimento emocional. Eu não sei se vocês viram em alguns momentos, alguns vídeos onde a mãe pede que a criança, uma criança pequena, fique olhando para o chocolate enquanto ela vai no banheiro e ela não pode comer o chocolate enquanto ela não voltar. É um exercício extremamente complexo, porque são crianças que ainda não têm maturidade desse funcionamento executivo. Algumas pegam no chocolate, botam um pouquinho na boca, outras ficam torturando, mas não pegam. Outras comem o chocolate inteiro. Então, é compreensível essa dificuldade no desenvolvimento emocional, porque ainda não temos a função executiva completa. Lembrando aí que ela só vai estar pronta de verdade
por volta dos 18 anos de vida, tá? Esse desenvolvimento emocional, ele envolve aí o aumento da nossa capacidade de sentir, de entender e diferenciar emoções cada vez mais complexas, bem como a capacidade de autorregulação, de controle inibitório, para que uma criança possa, de fato, se adaptar ao ambiente social e atingir aí metas que são demandadas dela, presentes ou futuras. Esse filme que tem aí ilustrado nesse slide, ele é muito interessante, que é Divertidamente. É um vídeo que mostra de forma lúdica como as emoções de uma criança acontecem enquanto processo de construção. Me dá só um retorno aí de como está o vídeo para vocês, se está ok. Tá chegando para vocês imagem e som direitinho? Me deem um retorno aí, por favor. Imagem e som. Imagem e som tá chegando ok para vocês? Me dá aí um feedback, por favor. Aguardando o retorno de vocês quanto à imagem e som, se está ok para vocês. Marta, Celsa, Merilândia, tá chegando direitinho imagem e som, por favor, me dá um feedback. Tá normal, né? Obrigado. Então, vamos seguir aqui em frente. Mas o que é essa autorregulação que a gente tanto fala no autismo, no TDAH, quando se estuda função executiva? Você já falou do controle inibitório. É um processo consciente e voluntário pelo qual possibilita que nós gerenciemos aí os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Por exemplo, algum de nós já sentiu vontade de bater em alguém, de dizer um palavrão, de dizer alguma coisa muito pesada para alguém em um momento aí de fúria, de raiva, mas a gente ponderou as consequências disso e se autorregulou, se controlou para não cometer esse tipo de ação considerada pelo meio social inadequada. Tá? Então, isso só nos torna possível de realizar porque temos essa maturidade para esse momento executivo. Então, todas as experiências sensoriais, todas as experiências emocionais, elas vão impulsionar o crescimento das conexões neuronais, né, que faz com que essa área pré-frontal, córtex pré-frontal, possa ser alimentada enquanto neuroplasticidade para que no futuro a gente tenha condições de controlar todos esses subdomínios considerados subdomínios do funcionamento executivo. E essa autorregulação está dentro do nosso controle inibitório, que é considerado um dos subdomínios de base para a função executiva. Tomada de decisões conflitantes. Tarefa escolar versus brincar. Comer biscoito versus almoçar. Conciliar uma regra e uma expectativa é um exercício muito difícil para uma criança. Entra aí as questões afetivas, conativas, e entra aí as questões cognitivas, cerebrais. Controlar o impulso de obter gratificação imediata é muito complexo para quem tem ainda um processo a se construir. Portanto, é necessário que a gente tenha todo um cuidado para não fazer uso inadequado de algumas questões desde a infância. Por exemplo, dar um beijo que eu lhe dou alguma coisa. Ou chantagear emocionalmente uma criança é uma situação bem complexa que mexe aí com essas questões ainda não prontas para essa compreensão. Tá? E é natural que nesse contexto haja aí uma certa dificuldade entre aquilo que me dá prazer imediato para uma atividade que muitas vezes não tem representação nenhuma para mim. O autocontrole ele proporcionaria a flexibilidade da atenção necessária para conectar princípios morais, ações e sentimentos. É o que a gente faz para entender aí por que deve se comportar dessa ou daquela forma em ambiente X ou Y. Nas interações sociais, por exemplo,
Emoções positivas, entusiasmo. E emoções negativas, frustração. A emoção positiva ela vem de uma recompensa imediata, a amígdala ativada. Tem crianças que têm uma amígdala tão comprometida e tão ativada que qualquer frustração já faz com que ela reaja de uma forma defensiva, pouco controlada, que é o caso aí das birras, que acontecem quando a criança quer alguma coisa e usa disso para negociar, que é diferente de uma crise, que é quando ela está desorganizada e não sabe como entrar no autocontrole aí para se recompor dessa desorganização. Isso é muito comum se observar nas crianças pequenas. É natural uma criança pequena ter birra? É. Eu só não posso permitir que essas birras sejam continuadas depois dos 4 anos de idade, porque elas já viram aí comportamentos inadequados ou está dentro aí de condições de transtornos que deixa de ser birra e torna-se um comportamento disruptivo, que já é considerado aí uma condição que merece atenção especial. Por exemplo, a birra é diferente da crise, que está dentro aí do desenvolvimento emocional e das funções executivas. Birra é quando a criança tenta obter algo, ela usa um comportamento inadequado para ganhar aquilo que ela quer. É diferente da crise porque na crise é resultado de uma sobrecarga sensorial, de um desconforto gastrointestinal, de uma situação qualquer que ela não provocou e que ela não sabe como lidar com aquilo. Na birra, se observa a criança observa a reação do adulto frente ao comportamento que ela está apresentando. E dependendo da reação do adulto, ela vai aumentar a intensidade ou não daquela birra. Na crise, não tem relação nenhuma com a reação que o adulto apresenta. Não tem interesse na reação do adulto. É ela com ela mesma. Na birra, se observa aí que o objetivo é atingido, a birra passa. A criança volta ao normal. Tem até um vídeo bem interessante de uma criança na internet morrendo de chorar, parece que ela foi machucada por alguém. E a pessoa entrega uma cédula de dinheiro, sei lá, um valor X a ela olha para o dinheiro e começa a sorrir e acabou o choro. Não era crise, era uma birra natural de comportamento infantil, que não pode ser continuado depois dos 4 anos, porque já vira aí uma outra situação que merece atenção especial, tá? Então, enquanto na birra o objetivo é atingido, a birra passa, na crise não tem nenhum objetivo a ser atingido. É uma situação de desconforto com ele mesmo. A birra pode ter curta duração se o objetivo for atingido. Na crise, demora muito tempo para passar e mesmo que você dê à criança tudo que ela quer, ainda assim continua um bom tempo para que ela se autorregule. Por isso não vai adiantar mandar que ela pare, que ela... Não, ela precisa de um tempo para encontrar o seu eixo de organização. É o que acontece muito com algumas crianças com autismo. O amadurecimento dos aspectos do funcionamento executivo, principalmente atenção e controle inibitório, lembrando que controle inibitório é um subdomínio de base importante para o funcionamento executivo, atenção e controle inibitório estão fortemente relacionados ao aumento da compreensão emocional que a criança tem de si e dos outros. E também estão relacionados aí à autorregulação emocional. Lidar com o medo, lidar com brincadeiras de mau gosto, com bullying. Até coloquei aí 2 dicas de atividade, que é o jogo Medo Aprenda a Enfrentar e Bullying Tô Fora. Tem que trabalhar a emoção. Ah, mas eu não sou psicólogo. Ok, o psicólogo trabalha direcionado, mas você trabalha questões de ordem emocional e se houver uma necessidade de um trabalho mais aprofundado nesse contexto, você encaminha para uma avaliação psicológica para ver a necessidade ou não de uma intervenção nesse sentido. Mas é importante não esquecer que o aprendizado e desenvolvimento de qualquer sujeito está ligado à sua afetividade, que é função conativa, a cognição, que depende do funcionamento cerebral, e o processo executivo, que está dentro aí da chamada tríade funcional da aprendizagem humana. Crianças com bom controle emocional lidam com a raiva utilizando aí métodos verbais não hostis e não agressivos. Crianças com dificuldades no controle emocional, elas têm dificuldade em lidar com frustração, com negativas, com qualquer situação que fujam daquilo que ela espera. Aí tem uma dica de atividade interessante que é
o kit de livros Sentimentos e Emoções, que trabalha de forma lúdica, ilustrada, com sentimentos como feliz, raiva, triste e medo, que são situações que precisam ser trabalhadas com todas as crianças, independente de qualquer dificuldade ou não. E aí, mais uma vez, a gente se reporta, quando fala de função executiva, as teorias já citadas e tão repetidas nos nossos discursos, que são teoria da mente, que é muito estudada quando se fala de autorregulação e controle inibitório, especialmente em crianças com autismo e TDAH. A teoria da mente é essa capacidade que nós temos de atribuir ao outro estados mentais diferentes do nosso, se colocando no lugar do outro, que é o que chamamos de empatia, levando-nos a entender que esse outro tem pensamentos, tem interesses, tem sentimentos que são diferentes dos nossos. É que na pessoa com autismo essa dificuldade aí é muito recorrente. A teoria da mente é tudo isso, é atribuir ao outro estados mentais diferentes, interpretando expressões faciais, interpretando sinais não verbais, compreendendo contextos sociais diversos que a pessoa com autismo tem em grande prejuízo. Isso também está ligado aos nossos funcionamentos executivos, córtex pré-frontal, função executiva. Teoria da coerência central, que é essa compreensão que nós precisamos ter desde cedo de fragmentos para entendimento do todo, de partes isoladas para se entender a ligação e formação com tudo. Por isso a gente trabalha com quebra-cabeça, com letras, com formação de sílabas, de palavras, de frases, de texto, né? Que é tudo isso que compõe a compreensão do fragmento para o entendimento do todo. É importante entender que está ligado sim à atenção, à regulação emocional, à fluência, à categorização, a todos os subdomínios de função executiva. Teoria da coerência central. Pessoas com autismo e com outras condições diagnósticas podem ter dificuldades em compreender o conjunto. Elas podem ver partes, mas não conseguir fazer ligação das partes com tudo. Daí é importante esse trabalho. Aqui tem algumas sugestões. Quebra-cabeça, que pode ser aumentada a complexidade gradativamente. O jogo Toca do Coelho, que está bem parecido com o labirinto inteligente, o labirinto animal, que é a mudança de cenário de acordo com cada observação em cartelas. O jogo Imagem e Escrita, que está ligado aí a letras de palavras, a letra inicial da palavra, para se formar a palavra, que é o fragmento para o todo, e o loto leitura, que é também a composição de cada palavra a partir do fragmento da palavra em letras ou sílabas, que é essa compreensão aí que, de forma clara para a coerência central. Escolas que ensinam habilidades de regulação emocional proporcionam um aumento do desenvolvimento do controle executivo na idade pré-escolar. Respeitar a vez do outro, ficar na fila, perder no jogo, né? Emprestar o material para o colega, dividir com o colega, ajudar o colega, auxiliar em alguma atividade, isso já é um trabalho que se faz aí em termos de habilidades e regulação emocional, além de um contexto de socialização bem interessante que leva a essa formação de personalidade, consequentemente, dando ao sujeito uma autoestima elevada que vai ser trabalhado em todos os contextos. Então, várias atividades aí podem ser atividades estimulantes para o funcionamento executivo, tá? Ansiedade versus funções executivas. Outra questão que merece uma atenção especial. A ansiedade pode comprometer de forma direta os nossos processos de aprendizagem. Vamos falar um pouco sobre isso lá nos nossos cursos de psicopatologia, por exemplo. Isso quando acontece, esse processo de ansiedade, de sofrimento por antecipação, de sofrer por alguma coisa que não aconteceu ainda, de ter pontos corporais de alteração em função de um sofrimento por algo que ainda vai acontecer, piora o rendimento em tarefas escolares, compromete a memória de trabalho, porque vai se esquecer de coisas importantes, né? Causa prejuízo no processamento das informações, além de também prejudicar no armazenamento das informações a curto, médio e longo prazo. Duas dicas aí de atividades, é o jogo Uno, que é similar ao baralho Uno, mas é uma torre, e o jogo Tubarão Bocão, que é um jogo de prontidão, que trabalha a atenção, concentração,
processos de ansiedade, controle dessa ansiedade, que é hoje considerado o mal do século, a ansiedade, especialmente em adultos. Ansiedade, tomada de decisão. Tomada de decisão é um subdomínio da função executiva. Quando se tem ansiedade para se tomar decisão, vai se ter aí ineficiência nesse contexto, que está associado a menor qualidade de vida e prejuízos funcionais graves. O aprendizado está relacionado à competência que nós temos para tomar decisão. E a ansiedade é essa hesitação, essa autodepreciação, esse medo de arriscar, esse medo de ousar, que faz com que a insegurança aconteça e o sujeito tenha dificuldades nesses contextos. Dois recursos de estimulação interessante aí é o jogo Hora do Rush ou Estacionamento Maluco e o jogo Enigma Sudoku, que trabalha aí com estratégias, com mudanças de plano, com tomadas de decisão, que é bem interessante para estimulação de adolescentes e adultos também. Ansiedade versus TDAH versus funções executivas. É uma comorbidade muito comum. Quem tem TDAH tem ansiedade, é um percentual muito significativo. E quando se tem ansiedade associada a TDAH, lembrando que ao falar de TDAH já entendemos que são sujeitos que têm comprometimento no funcionamento executivo. Tá? Isso piora o rendimento em tarefas complexas, tem tendência a memória de trabalho comprometida, esquece as coisas durante a execução da atividade. E quando se tem TDAH mais ansiedade, mais depressão, há um risco maior para um baixo desempenho acadêmico. Consequentemente, problemas no contexto escolar, no aprendizado, muitas vezes abandono da escola. Lembrando aí que 25% das pessoas com TDAH não concluem o ensino médio. Travou aí para vocês? Tem alguém aqui dizendo que travou aí. Aqui para mim tá normal. Veja se para vocês está normal aí, por favor. Tá travado aí para você, Francisca Maria? Para mais alguém travou? Para mim aqui tá ok. Eu não sei se é a internet de alguém que tá com a conexão um pouco ruim. Às vezes é a internet particular. Veja aí se tá ok para vocês. Me dá um retorno aí, por favor. A gente tá quase concluindo. Veja aí como é que tá a internet aí, se tá chegando direitinho, som e imagem. Aqui para mim tá ok, mas eu não sei se tá chegando aí para vocês com a mesma qualidade. Deixa eu só conferir. Tá travado aí para você? Ó, aqui para mim eu tô vendo pelo celular e pelo computador, tá ok. Para mais alguém travou aí? Deixa eu voltar aqui para ver se alguém me dá um retorno. Às vezes trava. Às vezes é a própria internet, né? Se for internet de celular, por exemplo, pode ser que às vezes trave. Porque aqui para mim tá normal. Eu não sei se quando chove também tem essa oscilação aí da internet, tá bom? Vamos seguir aqui que a gente está quase concluindo. Alguns estudos têm demonstrado a existência de benefícios do treinamento de funções executivas durante o desenvolvimento observado alguns meses depois desse treinamento adicional. Por exemplo, função executiva e ansiedade, manutenção do foco, planejamento e organização, priorização de tarefas, manutenção da motivação, monitorização dos resultados e readaptação de estratégias, além de tomadas de decisão. São benefícios que vão continuar aí mesmo depois que se encerra o treinamento, tá? Vantagens para trabalhar as funções executivas na sala de aula. Melhora a autonomia e segurança do aluno, melhora a convivência e relação com os outros, aumenta a habilidade em lidar com as regras, sendo mais flexível, aprende a realizar coisas novas sem medo de ousar, aceita desafios, né? É a melhor fase para se desenvolver tudo isso na vida escolar, especialmente infância e adolescência, em função das redes neuronais ainda estarem em constante formação dentro daquele domínio chamado janelas de oportunidade, que a neurociência diz que é o período mais propício para essas trocas,
por volta dos 7 anos de idade, até os 7 anos de idade, tá? Função executiva e aprendizagens formal e não formal. As habilidades responsáveis por agrupar componentes importantes no desempenho e na independência da criança diante de qualquer tarefa, né, e qualquer desafio na escola e fora da escola. Então, habilidades como controle inibitório, autorregulação, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e autocontrole estão dentro aí dos processos de aprendizado formal e não formal. Tópicos marcados aqui por abrigar habilidades importantes do desenvolvimento do nosso raciocínio, do nosso planejamento e resolução de problemas. Eu coloco aí de forma ilustrativa o jogo Corrida das Cores, que é um recurso que trabalha com grupos, com agilidade mental, com coordenação óculo-manual, com controle emocional, com regulação comportamental, com memória de trabalho, porque tem que se visualizar o gabarito para executar a atividade, com mudança de estratégia, que é a flexibilidade cognitiva, né, que obriga o participante a raciocinar de forma rápida, planejar de forma rápida, mudar de plano se for necessário, para resolver aí o problema que é organizar esse gabarito aí na placa de EVA. É um recurso interessantíssimo para adolescentes e adultos. Na escola se dá essa importância da função executiva por se tratar de um conjunto aí diversificado de competências, né? Capacidade de estabelecer objetivos, como planificar, gerir, predizer, antecipar tarefas, textos e trabalhos, né? Priorizar e ordenar tarefas no espaço e no tempo para concluir projetos e realizar testes, organizar e hierarquizar dados, gráficos, mapas, fontes variadas de informação e de estudo, separar ideias, conceitos gerais de ideias acessórias ou de detalhes em situações pormenores, pensar, reter, manipular, memorizar e resumir dados ao mesmo tempo em que lê. Olha a quantidade de situações que faz com que as funções executivas sejam de importância prática na vida escolar do nosso aprendente. Dá a ele a capacidade de gerenciar o seu processo de ensino e de aprendizado. Quando eu falo de controle, eu falo de iniciação, persistência e conclusão. Quando eu falo de ideação, eu falo de raciocínio indutivo, de precisão, de improvisação. Quando eu falo de planificação e antecipação, estou falando de priorização, de ordenação, de hierarquização, né? De antecipação enquanto possibilidade de organizar-se. E quando eu falo de flexibilização, estou falando de autocrítica, alteração de conduta, mudança de estratégia. Metacognição é essa capacidade de auto-organização que nós temos para compreender situações diversas. Decisão está aplicada em diferentes possibilidades para se resolver um problema, né? Gestão de tempo, persistência com esse tempo. E execução é a finalização, a verificação, a referenciação daquilo que se está fazendo enquanto atividade cobrada e demandada. E aí a gente fecha o nosso momento com esse slide aqui, que é bem emblemático, que traz aí o que chamamos de cérebro social, que é esse conjunto agrupado que envolve corpo caloso, amígdala, cerebelo, neurônios espelhos e córtex pré-frontal, que nos detivemos a falar sobre funcionamento executivo, mas que tudo isso está ligado também à capacidade que nós temos de receber informações sensoriais, de processar essas informações, tanto no hemisfério direito cerebral, quanto no hemisfério cerebral esquerdo, que acontece pelo corpo caloso, que é esse número 1, que está ligado à recepção dos estímulos, da sensorialidade e da transformação dessa informação em uma resposta linguística, motora ou comportamental, que depende de todas as áreas cerebrais. A amígdala, que é esse ponto 2, que regula a nossa afetividade, sexualidade, emoções, sentimentos, nos avisa aí junto com outras áreas das situações de perigo.
O cerebelo, que é esse conjunto aí de situações voltadas à regulação e controle do movimento, postura e equilíbrio, além da articulação para a fala. E os neurônios espelhos, que nos dá a capacidade de imitar, de reproduzir mecanicamente, para mais tarde interpretar, dando significados e compreensão. Esse conjunto aí, neurônios espelhos, córtex pré-frontal, amígdala, corpo caloso e cerebelo, é o que a gente chama de córtex, conjunto geral afetivo, sistema límbico motivacional ou cérebro social. É o que nos torna, em perfeita harmonia, sujeitos autônomos, adaptáveis a qualquer demanda ambiental. Para isso é importante que a gente tenha entendido todo esse processo desse funcionamento executivo como ação reguladora do nosso comportamento, e para entender que dentro desse conjunto inteiro nós temos duas categorias importantes que merecem atenção especial: a habilidade do nosso pensamento e a habilidade de autorregulação. Para a gente entender que quando a gente fala de pensamento, a gente tem que priorizar, administrar o tempo para qualquer atividade, organizar essa atividade enquanto execução, usar informações para a execução dessa atividade, que é a memória de trabalho, e gerar aí no processo de pensamento que chamamos de metacognição ou reflexão. Enquanto autorregulação, a gente tem que ter, de forma desenvolvida, enquanto funcionamento executivo, capacidade de iniciar, permanecer e concluir a tarefa, capacidade de mudar de plano se o plano inicial não deu certo, que é a flexibilidade, controle comportamental frente a qualquer frustração que pode acontecer nesse percurso, e o automonitoramento, a autorregulação que temos que ter em qualquer situação do dia a dia para nos tornarmos sujeitos dentro das regras e de como essas regras cobram de nós posturas e comportamentos. Quando o funcionamento executivo acontece de forma harmônica, nós temos aí possibilidades de aprendizado de todas as ordens. Mas é importante entender que funcionamento executivo não está relacionado com inteligência. Você pode ter, por exemplo, um QI de gênio, como muitos autistas, por exemplo, como muitos TDAHs podem ter, como muitos autohabilidosos podem ter, e ter um sério comprometimento em habilidades para a função executiva. Não conseguir regular o comportamento, ter dificuldade com atenção e concentração. Tá? Então, inteligência é diferente de cognição. Você pode ter um QI mais baixo e ter grandes habilidades e ser capaz de funcionar no dia a dia de forma eficiente. Então, vamos entender que dificuldade em função executiva não é preguiça. O aluno ou o paciente não faz as suas atividades, não é porque ele não quer, ele simplesmente não consegue. Ele tem dificuldade numa coisa que você consegue fazer de forma desenvolta. Muitas vezes ele passa horas tentando, mas não consegue realizar a tarefa. Isso é importante observar, porque déficits no funcionamento executivo são reais. E temos que resolvê-los e assim ensinar, mediar e estimular o indivíduo a ser capaz de ajudar a si mesmo para ser bem-sucedido. O foco nesse sentido deve ser em ensinar o sujeito a desenvolver-se, utilizando estratégias de acesso e utilização e não apenas fornecendo acomodações. Quando avaliar os déficits de um aluno, de um paciente, precisamos saber se o que ele tem é uma dificuldade de motivação ou é uma dificuldade de habilidade. É importantíssimo isso. Se for uma dificuldade de motivação, você tem que ter uma conduta. Se for uma dificuldade de habilidade, a conduta é outra. Motivação. Quando tem prejuízo aqui, eu tenho geralmente uma indicação de que a tarefa é mais difícil do que a gente imagina. Né? Então, déficit na motivação é geralmente uma indicação de que há uma dificuldade maior do que a gente imagina. E na habilidade é se você não sabe qual é o padrão que vai acontecer e aí você precisa fazer essa observação. Por exemplo, se é uma questão de motivação, a gente precisa aumentar o reforço para ajudar a completar as tarefas, usando estratégias, usando acomodações, ou diminuir o reforço de modo que não seja preciso tanta motivação. Exemplo,
Você tem que tornar a atividade atraente. Você pode usar um reforçador. Você pode diminuir a atividade em atividades menores, tá? Usar alguma coisa que atrai. Outra maneira de agir é diminuir o esforço, fazendo pequenas metas. Uma prova longa pode ser dividida em 3 provas pequenas. Porque a prova longa diminui a motivação. A amígdala logo é ativada e você tem emocionalmente aí um prejuízo que vai levá-lo à desistência. Então, a motivação você vai criar situações tanto para aumentar o reforço, como para diminuir o reforço, dependendo de quais são as dificuldades que o sujeito apresenta. Se a dificuldade é de habilidade, a gente vai dividir a tarefa, ensinando passo a passo, de forma sistemática. Se a pessoa tem dificuldade em fazer um trabalho longo, por exemplo, não consegue organizar os passos que vai seguir na execução do trabalho, aí você vai fazendo pequenos passos, até ele compreender o passo seguinte e ir avançando passo a passo. Então, distribuir as tarefas em passos, por exemplo. Não adianta você pedir para uma pessoa com TDAH que ela vá lá na sua sala e pegue um caderno que está dentro de uma pasta vermelha, debaixo de uma pasta azul, dentro da segunda gaveta do terceiro armário. Ele vai se perder no comando. Não é porque ele não é inteligente. Ele tem uma dificuldade em armazenar essa informação para executar. Eu preciso de passos menores para ele compreender, né? Em seguida eu vou escrever os passos em um calendário, em um painel, eu vou ilustrar com imagens para que haja a compreensão do passo a passo e a habilidade possa acontecer. Por exemplo, só para reforçar, se é um déficit de motivação, você tanto pode aumentar o reforço, como pode diminuir o esforço na execução da atividade. Se é um déficit de habilidade, você vai dividir essas habilidades em fragmentos e vai ensinar de forma sistematizada, passo a passo, até a compreensão total e a abstração da informação. É muito importante essas questões. É sempre importante oferecer estratégias e não acomodações para que adquira de forma gradativa o processo de independência. Ensinar a criar suas próprias estratégias de planejar e organizar as coisas. Por exemplo, nesse contexto aqui, orientar a família na noite anterior, consultar o filho para saber quais são as aulas do dia seguinte. São aulas de matemática, português e história. Então, quais são os materiais que você vai levar amanhã? Matemática, português e história. Vamos organizar. Então, quando você trabalha essa organização, você vai criando aí uma estratégia particular. Tá? Lembretes visuais é muito bem-vindo. Tá? Ensinar a pessoa com qualquer dificuldade a reivindicar por seus direitos, por exemplo. TDAH não é deficiência, mas tem direito a qualquer acessibilidade que qualquer pessoa com deficiência tem. Na verdade, qualquer aluno na escola tem direito a qualquer ferramenta acessível. Mais tempo de prova, fazer uma prova em outra sala, com menos pessoas. Eu tenho direito a uma prova adaptada, fragmentada. Você pode tirar conteúdos que a pessoa ainda não adquiriu, né, não desenvolveu. Então, é adaptação curricular de pequeno porte. Tá? Todos nós, independente de qualquer condição, temos e fazemos acomodações e estratégias para que possamos nos ajudar enquanto funcionamento executivo. A gente usa o celular como nosso córtex pré-frontal. Alarme, lembrete. Ninguém mais sabe o aniversário de ninguém. Quem sabe é o Facebook. Se você não olhar o Facebook, você não vai lembrar que é o aniversário do seu irmão. A não ser que ele poste uma foto e você lembre. Não estou exagerando. A gente não tem mais memória para guardar nenhuma informação. Por exemplo, antes do celular, nós tínhamos o número decorado do telefone do trabalho, de muitos familiares, do colega. Hoje, se você perguntar o seu próprio número de telefone, às vezes você não sabe com agilidade para dizer. Porque a gente está dependendo da memória do celular. Mas, para ajudar quem tem dificuldades nas funções executivas, a gente pode usar PIPs, post-its, celular, secretária eletrônica, painel de lembretes visuais, cronogramas visuais. É muito bem-vindo qualquer estratégia
de auxílio e não apenas acomodação, né? Trabalhar a diminuição de ajuda até que a pessoa consiga agir de forma independente. Começar auxiliando e depois deixar que ela caminhe por ela mesma. Preparar para o ensino em suas diversas modalidades e demandas, preparando o sujeito para a autonomia no dia a dia, para a convivência em sociedade e, consequentemente, para o mercado de trabalho. Isso é importantíssimo. Função executiva é nossa habilidade, enquanto cérebro, de adquirir uma informação, de interpretá-la e tomar decisão baseada nessa informação. Para isso, eu preciso de planejamento, de organização, de controle atencional para a execução de multitarefas. E eu enfrento desafios, como sistematizar uma tarefa, como quebrar as tarefas em pequenos passos, como organizar e administrar o tempo e como completar uma tarefa. A estratégia para isso é ensinar como pedir ajuda, dar uma instrução de cada vez, apontar as informações importantes, usar a informação clara e direta, priorizar por importância, criar cronogramas visuais, saber o que pode funcionar com aquele aluno e assim utilizar. Nós somos a função executiva de quem tem dificuldades nessa área cerebral. É sempre importante lembrar disso. E isso se reflete diretamente nos processos de aprendizagem, né? Para o neuropsicólogo russo, Luria, e seu discípulo Goldberg, as funções executivas são aquelas que nos fazem civilizados, por assim dizer, humanos na nossa forma de comportar-se. A história humana, ela desenrola-se na dependência das funções executivas. São aquelas que mais nos diferenciam dos animais, já que nós, os humanos, temos a habilidade de processar atividades com atenção sustentada, memória operacional, inibição dos impulsos, fluência verbal e, especialmente, pensamento abstrato. É tudo isso que nos faz sujeitos autônomos e independentes quando temos esse perfeito funcionamento cerebral que nos dá a capacidade de regulação comportamental e ajuste a qualquer demanda social. Bom, depois disso aqui a gente tem algumas lâminas, né, que merecem a atenção de vocês para a leitura. A gente não vai se deter até o final delas, mas eu vou enviar para vocês todas elas, para a gente entender que nós, diferente dos animais, a gente planeja o que vai fazer, a gente mantém o foco atencional, a gente tem mente flexível, né? E qualquer trauma nessas funções pode afetar a qualquer um de nós de forma mínima ou mais grave, causando desorganização extrema, comprometimento do planejamento, né? Dificultando aí nas nossas atividades diárias, na tomada de decisão, que é tudo aquilo que a gente já falou e já apresentou como subdomínio do funcionamento executivo, que é importante que a gente entenda, porque isso está presente em muitos dos nossos alunos, aprendentes ou pacientes com qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, e que não é uma condição de vontade, mas uma dificuldade nessa forma de funcionar. Por isso que é importante compreender como tudo isso acontece, para entender como cada sujeito funciona e pensar em estratégias, seja com a criança, com o adolescente ou com o adulto, que contemplem de fato essas situações e leve esse sujeito ao processo de de neuroplasticidade cerebral para metacognição e outras tantas funções importantes a se desenvolver a partir dos estímulos que a gente oferece. Esse cérebro é um cérebro perfeito na sua forma de agir integrada área por área, mas quando acontecem lesões em algumas áreas, e lesões essas que nem sempre são perceptivas a partir de exames, mas são percebidas a partir das observações nos comportamentos e em situações de comparações quando se tem desenvolvimentos neurotípicos. E quando isso acontece de alguma forma alterada, a gente vai ter diversos problemas relacionados a isso, que vão se refletir, prejudicando o sujeito desde o processo de comportamento, de adequação às situações sociais, até os processos de aprendizado e prejuízos ao longo da vida. Função executiva é uma forma de funcionamento que nos dá a capacidade de sermos
independentes, autônomos, regulados, mas quando há problemas nesse contexto, a gente pode ter consequências negativas em alguns comportamentos, o que não quer dizer que não possa ser melhorado. Os estímulos cognitivos que a gente oferta enquanto intervenção favorecem, sim, grandes possibilidades de mudanças. Por isso, uma correta avaliação desse quadro vai auxiliar no entendimento do que temos como problemas cognitivos e também nos dá orientações na formulação de um adequado plano de intervenção, que deve ser realizado levando em consideração as habilidades do indivíduo e as suas dificuldades, habilidades que serão transformadas a partir dos estímulos recebidos, né, e dificuldades que serão melhoradas ou superadas a partir também dos estímulos que serão ofertados. E aqui eu deixo para vocês estudarem uma teoria muito interessante de um rapaz chamado Raven Forstein, que fala sobre a importância da modificabilidade cognitiva e estrutural, que é o entendimento de que todos nós temos capacidades além daquelas que supomos. E quando ofertamos estímulos adequados, processos de mediação coerentes, nós temos e podemos ofertar muitas possibilidades de mudanças neuronais nesse sujeito, levando ele a sair de onde ele está para chegar aonde ele pode chegar enquanto desenvolvimento e aprendizado. E isso se faz na infância, na adolescência e na vida adulta. Na infância, nós temos um poder maior de mudança em função das janelas de oportunidade que estão abertas e que favorecem aí maiores possibilidades de recepção dos estímulos e transformação desses estímulos em situações reais que gerem possibilidades de aprendizado e mudanças desses padrões de funcionamento cerebral. A partir dos 7 anos ainda é possível também, mas vai diminuindo aí a intensidade nessas conquistas, porque as janelas podem ir se fechando ao longo da nosso amadurecimento, né? Função executiva foi o nosso assunto estudado durante essas 4 aulas, e é importante que a gente entenda que qualquer atividade que a gente realiza no contexto de intervenção clínico-institucional, eles têm poder direto nessa transformação para a melhoria do funcionamento executivo, consequentemente da aprendizagem e do comportamento de qualquer um dos nossos aprendentes, com deficiência, com transtorno ou sem nenhum comprometimento. E que a gente precisa olhar para os nossos jogos, para os nossos recursos de intervenção, entendendo que, ao realizarmos qualquer atividade, seja ela da ordem que for, nós estamos pondo em prática tudo isso que eu falei durante essas 4 aulas. Trabalhando de acordo com o estímulo em áreas pontuais do cérebro que irão trazer possibilidades de mudanças para esse sujeito que precisa sim desse estímulo continuado no atendimento, em sala de aula, em casa ou em qualquer espaço, para que haja possibilidade de mudança. Função executiva está presente em tudo. E é importante que a gente entenda que, quando compreendemos cada uma das suas áreas, dos seus subdomínios, fica mais fácil pensar em um recurso para atingir aquilo que eu quero enquanto objetivo a curto, médio ou longo prazo, nessa transformação desse sujeito enquanto sujeito capaz de aprender. Todo mundo é capaz de aprender. Com ou sem deficiência, alguém aprende. E esse aprender tem a qualidade que tiver, dependendo do investimento que a gente pode ofertar. A gente encerra aqui o nosso curso de formação em funções executivas e cérebro social, agradecendo aí a participação de cada um de vocês em todas essas aulas, né, que vão assistir às aulas, que já assistiram às aulas, que vão ler o material disponibilizado em slides, que vão fazer relatórios de cada aula e que vão chegar no atendimento virtual ou presencial com uma outra qualidade de oferta nesse estímulo. O propósito de cada um dos nossos cursos de formação online ou presencial é esse: gerar informação que transforme a formação profissional de cada um de vocês, possibilitando à pessoa com qualquer dificuldade a oferta de um serviço com maior qualidade. O que a gente espera é que vocês ponham em prática tudo aquilo que têm aprendido ao longo dos nossos cursos, com a certeza de que o meu papel enquanto multiplicador desse conhecimento está chegando até vocês, que vão colocar
esse conhecimento em prática, a partir dos serviços que oferto, sejam em domicílio, sejam virtual, seja à distância, seja presencial, seja como for. A gente vai adaptar o que for necessário adaptar e vai chegar até o nosso aprendente com a qualidade de serviço, né, que ele pode receber e que ele merece receber. Esse é o nosso papel, é o nosso maior objetivo quando a gente propõe todas essas formações para vocês. Então a gente encerra aqui mais um curso de formação, Função Executiva e Cérebro Social, agradecendo mais uma vez a cada um de vocês. Eu sou o professor Wilson Cândido Braga, terapeuta ocupacional, diretor da Mais Estímulos, que é essa empresa que vem ofertando aí formação para todos os profissionais de qualquer lugar do Brasil que têm interesse em aprender. Todos os dias nós temos aulas, lives, vídeos compartilhados aí no YouTube para vocês, com o objetivo de levar essas informações que possam, de alguma forma, contribuir para a prática profissional de cada um de vocês. Muito obrigado, beijos a todos e até o nosso próximo curso, se Deus quiser.